símbolo do clube é um tigre. O tigre tem esse espírito também, né? Então é uma coisa que chega a me arrepiar, porque se traduz muito sobre essa pergunta que você acabou de me fazer. Isso talvez seja o significado do Al-Ittihad, esse espírito de luta, de nunca desistir e tudo mais. So, who was the first one to talk to you about coming to Ittihad? Para mim foi uma grande surpresa quando eu soube, porque eu estava num jogo pelo Curitiba Futebol Clube lá no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. Nós empatamos o jogo 2-2 e quando acabou o jogo eu fui para a entrevista e a primeira pergunta que me fizeram foi quando que eu iria vir pro Al-Ittihad. E eu não estava sabendo de nada, exatamente nada mesmo. Hey, Laura. Yes. Tá, porra. Buzina aí, ô. Porra. يحب التوت ولا لا؟ عربزي. شوية توت. شكرا حبيبي. شكرا. God bless you. Another. This is my. Hello, Habibi. This is the original. Number Mas one. foi uma grande surpresa para mim porque aconteceu tudo rápido. E como eu te falei, não conhecendo muito bem a cultura, só imaginava como é que era. Quando a gente vem para cá e acaba conhecendo, acaba se apaixonando pela cultura, pelo povo, que é muito acolhedor, gosta muito de futebol, é apaixonado aqui o país todo, tem suas rivalidades. Então eu acho que eu vim parar realmente num lugar muito bonito, num lugar muito gostoso de jogar futebol e suas rivalidades. Acho que Deus teve um plano muito, muito bonito para a minha vida. What was your first impression when you arrived to Jeddah? The weather, the people, the city, the first impression? Source of air and light. But this is kind of a window, but it's different than nowadays because it has a three sides. Whenever the air is coming, for example, from north and west, they will open the two sections. سلام عليكم. طوش حبيبي. كيف حال حبيبي؟ كويس. انت كويس انا كويس. الحمد لله. السلام عليكم. كيف حالك؟ كويس؟ Nice to see you again. Oh, again حبيبي. After long time. Yes. In my house. Welcome. شكرا حبيبي. In our heart. You too. Look, my too. السلام عليكم. حبيبي. كيف حالك؟ سهلا. حبيبي. You want to sit beside him, just Take a photo. Oh, okay. Yeah. Give me a tip. But then you take it. Here, yes. Excuse me. Ittihad كويس. السلام عليكم. شيكو. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. صلاح. A questão do país, por ser seguro, é um país muito religioso, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa, sou uma pessoa de família, então isso não ia ter problema nenhum para mim, porque eu ia me adaptar tranquilo. É lógico que eu tinha que tomar alguns cuidados com as leis religiosas, porque a gente não tem conhecimento total disso. Mas quando a gente acaba entendendo o que significa essas leis religiosas, não é nada mais, nada menos que respeitar o próximo, você saber fazer as coisas certas e que não vai ter problema nenhum. كيف حالك؟ كيف حالك؟ انت كويس انا كويس. أنا 100 أنا شفتك. الحمد السلام لله. عليكم. كيف حالك يا محمد؟ بالله صورتك في الذيب. أبا مين صور؟ صورني يرحم أمك.
عشان يموتوا قهر راح اعوذ بالله لا تتصور انا حبدين امك هذا اللي قاهركم الاسيويه. Yeah, it's a good atmosphere. I'm feeling very well here, you know. It's a important point for the history of the Saudi Arabia, the Jeddah. Before I'm not coming here, when I play, I come here when have the World Cup, the clubs, but I not see the easy time. And now I can show everything about the history from behind from history from Jeddah. It's a good time for me now. Mas eu posso te falar que foi uma experiência muito grande também fora de campo. E é uma experiência muito boa. Até hoje eu falo para todos os meus amigos quando me perguntam sobre a Arábia Saudita, para eles aproveitarem e virem assistir a Copa do Mundo em 2030, porque é um país que vai receber muito bem os turistas. Yeah, good. Let's take a picture. Have a seat. Sit down. One of the association cooperative, they renovated and make it a museum to be visited, but just launched yesterday. But just you are the first official visitors came to the site. Then after that, even after the aviations, the nearest international airport to Mecca, it's Jeddah. But still, Jeddah is the gates for Muslims who's coming to Mecca and Medina. And that creates a lot of nationality who used to come in the past. The original coffee for the Saudi national Original? anthem. Yes. Sure. Yes. Maybe 200 years ago. Yes. Impossible. The people is perfect. Yes. This is the masterpiece, right? Japan, All the world. Germany, Morocco, Qatar, Iran. Chico, he's the founder of music in Saudi. Yes. And he's the first musician, but that's why it's so important. Yeah, I can see now. We've done a lot of good work that's put together. But let me see one thing. What happened at the night of losing the game? We want the whole story. Eu vou tentar contar em partes, né? Eu acho que primeiro a diferença dos dois resultados que a gente perdeu primeiro em casa, eu acho que a gente entrou um pouquinho com muita confiança, um pouquinho de salto alto, como diz o Brasil, né? It's a good run. It's a brilliant finish. Brilliant goal. Thank you. He's through on goal. He's rolled it past the keeper. Al Sadiq had no chance. And it's been one-way traffic in this game now. Um pouquinho achando que ia ganhar o jogo a hora que quisesse, porque o nosso time era bom. As individualidades nas suas posições fazia o nosso time ser muito forte. Eu, quando via, por exemplo, um extrema-direita adversário rápido, eu sabia que os nossos dois zagueiros eram rápidos, eu ficava tranquilo com isso. Quando tinha bola aérea na nossa defesa, eu sabia que o nosso poder defensivo na bola aérea era muito forte, então a gente ficava tranquilo com isso. Do meio para frente, a gente tinha jogadores espetaculares para fazer a criação da jogada, né? O Menaf era assim, o Mohamed Nur era assim, os laterais quando passavam faziam os seus objetivos, que era cruzar a bola na área, eu ajudava na construção e a gente sabia que o Job e o Mohamed Kaloum tinham seu potencial para fazer os gols. Então era um time muito coeso, muito seguro nisso, mas nesse dia acho que a gente entrou um pouquinho autoconfiante demais.
E aí a gente se perdeu com um time que era totalmente concentrado, totalmente organizado. E aí fez a diferença aqui no 3-1. Lá, quando a gente ganhou de 5-0, para mim, a gente entrou com o espírito de campeão. Um espírito de concentração total, um olhando no olho do outro. Tanto é que na TV, quando o Hamza faz o segundo gol, vocês podem olhar que o Hamza, ele brilha, chega a brilhar o olho dele na TV. E o Osama passa atrás dele falando assim, falta mais um, vamos acreditar que falta mais um. E a gente acreditava naquilo, mas nesse jogo a gente conseguiu porque a gente jogou com o coração. البطولة السعودية اتحادية جداوية 3-0 محمد نوري خلصها. E quando uma equipe ela é muito boa, tem suas individualidades e põe o coração para jogar, aí é muito difícil de ser batido, né? Então acho que a gente ganhou por causa disso. واليوم خامس ألقابه الخارجية بعد بطولة خارجية وبطولتين للسوبر المصري والسعودي بطولة ثانية قارية بعد كأس الكؤوس هي البطولة الأغلى. ألف مبروك لفريق الاتحاد، ألف مبروك هذا التتويج الجديد للكرة السعودية. Eu acho que o grande segredo foi o que a história do clube vem trazendo desde o seu início. Aquilo que eu procurei entender o que era o clube quando eu vim para cá. Que era um clube que nunca desistia, era um clube que sempre teve jogadores em destaque nos seus campeonatos, era um clube que tinha sempre a sua torcida para empurrar e cobrar também. E a construção da história do clube leva-se a isso que você acabou de perguntar, esse espírito que ela é uma coisa fora do comum. Acho que se não fosse esse espírito, a gente não conseguiria aquele título em 2003 e 2004 na Coreia. Porque isso traduz o que é a história do clube, né? O símbolo do clube é um tigre. O tigre tem esse espírito também, né? Então é uma coisa que chega a me arrepiar porque se traduz muito sobre essa pergunta que você acabou de me fazer. Isso talvez seja o significado do Al-Ittihad, esse espírito de luta, de nunca desistir e tudo mais. يلا يلا كابتن شيكو معاكم. إلى شيكو مرر سريع على محمد تغطية شيكو لاعب مباراة كبيرة اللاعب البرازيلي شيكو والهدف الله يا منتشري 3-2 نعم أنا مليون لو وصلت إلى 3-2 وصلت شيكو يتقدم لعبها جهة اليسار فناخو مشكير ينتظر بالنسبة للاتحادية شيكو يتقدم يحاول يعدي شيكو ينطلق الاتحادية Salam alaikum. Salam alaikum. Vai lá, bebê. Vai, Isso. شكرا يا حبيبي. Good luck. The stadium? Yes. Abdullah Faisal? Oh, it's different. Oh, nice, Habibi. Deja Moore.
Oh, very beautiful. Any story? Yeah, with the many fans? history, yes. Tell us any story with the fans. Of The stadium. great part of my life is here for my career in football. Oh, nice. Confesso que sim. O Al Ain era um time também tão perigoso quanto o time coreano. Tinha muito bons jogadores. Ninguém chega numa final à toa, né? Mas o primeiro jogo nós tivemos muita dificuldade de jogar. Tanto é que o time adversário saiu na frente e a gente não conseguia fazer as nossas jogadas tradicionais para fazer a nossa armação de jogo. Tivemos algumas dificuldades. Mas assim que empatamos com o Kalon de pênalti, a nossa confiança no jogo de volta era tão grande porque aqui a gente não ia cair na mesma armadilha do ano anterior, quando jogamos a primeira final aqui. A gente já estava falando sobre isso, sobre a experiência da vez passada de não jogar com o nariz empinado, com o salto alto, achando que ia ganhar a qualquer momento. Nós entramos muito focado, a gente entrou com o coração novamente, porque tivemos essa experiência contra a Coreia. Então, isso valeu muito sobre essa experiência, né? E aí o resultado, ele diz por si só, né? Ganhamos vantagem de 4 gols e jogando bem. A gente convenceu o jogo, né? A gente fez muito bem tudo aquilo que foi planejado com o treinador e aí com os jogadores. E isso, a cada história que o clube tem e os jogadores que viveram aquilo, te dá experiência para as próximas também. E essa foi muito importante. No meu tempo podia jogar 3. E eu queria aqui falar que a diferença grande daquele momento para hoje é que com 8 jogadores sauditas, e jogadores que jogavam na seleção saudita, ou eram talvez entre os melhores naquele momento aqui no país, quando vai defender o Etihad, sabe da história do clube. Ele sabe o que significa cada partida, cada derrota. Então, a diferença grande é que, quando eu passei a entender isso também, eu já passava isso para os outros 2 estrangeiros e a gente tentava jogar como um saudita mesmo, para entender o que era a história do clube. Às vezes eles não entendem o que significa a história do clube. Às vezes eles não entendem que uma derrota não é para ir para casa e jantar normal. É para ir para casa, ficar brabo, demorar para dormir e voltar para treinar mais forte para dar uma satisfação para o torcedor. Eu quis pegar esse gancho porque eu vejo que o Etihad tem muita força para ir muito longe, ir numa final de uma Copa da Ásia, mas os jogadores atuais precisam entender o que é esse clube. Ele vai muito mais além do que vir aqui de passagem. Ele é clube que é para deixar marca, ele é um clube que é para te deixar na história, mas você tem que fazer por valer também. من استاد الامير عبد الله الفيصل بمدينه جده قبل ان نبدا كل عام وانتم بخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام الليله عرس كبير تحولت الوان هذا الاستاد الى الاصفر والاسود وهي الوان الفريق او لوني فريق قميص الفريق الاتحادي كان سجل هدفا جميلا في مرمى منصار الكوري تلعب من يقتنصها من الاتحاديين شيكو على التنفيذ راس المنتشري ينتظرها راس المنتشري وبالراس ملعوبه جول جول اتحادي محمد نور ينير المدرجات الاتحاديه بهدف جميل ثاني في مرمى العين حلو 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 الجمهور الاتحادي سعيد جدا بتقدم الاتحاد بهدفين للا شيء بعد راسية ولا أحلى عن الثاني ويجي له جول كرة حلوة جول اتحادي خلاص
وبوسكيري يسيطر عليها، يلعبها جهة اليمين لتشيكو، تشيكو هيا لمحمد نور، جميلة للدوخي، الدوخي ربما يسجل الرابع 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 الرابع. انهى الامور تماما، انهى الامور تماما. الهدف الاتحادي الرابع في مرمى العين. خلاص، مبروك 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 للاتحاد، وربما تصل الى 5، ربما تصل. تشيكو احد اللاعبين المهمين تماما في فريق نادي الاتحاد. Very nice. For me, it's the best field I play in my life. The Grau. Pitch. It's a very nice field. Stuff. It was very nice to see the stage. Yeah, the How does it feel when you were in the stadium? The crowd. Yeah, now I am a little bit emotional. You remember everything here. It's a long time. It's a good place. Stadium Abdullah Faisal. Very important games from history here. I can't imagine come back here again. It's a gift for me. After that, we went to the World Cup. We played against Al Ahly and won the first game, 1-0. We want to talk about this game and also the other game against Sao Paulo. What did we need to win Sao Paulo? So let us talk about these two games and the participation in World Cup. Bom, eu acho que para mim, ganhar do São Paulo lá com o Al Ittihad ia ser tão especial quanto foi o Al Ittihad ganhar do Al Ahly, que tem essa rivalidade, né, com os egípcios, né? É uma coisa do seu país, então tem um pouco já essa rivalidade, né? Então quando a gente ganhou do Al Ahly, primeiro toda a nossa felicidade de classificar e ver o tanto que aquilo foi importante para a diretoria, para os atletas e para a torcida principalmente, né? Porque é a torcida que move o clube. A maior razão do clube existir sempre é a torcida. Os jogadores passam, né? Treinadores passam, a torcida sempre fica. Por isso que é o maior valor que tem um clube é a sua torcida. E quando a gente foi jogar contra o São Paulo, eu tinha essa expectativa porque o São Paulo tinha estudado a nossa equipe, mas eles não sabiam que a nossa equipe era tão boa assim. Porque nesses tipos de jogos, os brasileiros acham que vão ganhar de um placar de 3, 4, 5 gols de diferença. Foi uma pena que o Job não pôde jogar aquele jogo, que ele estava expulso, que ele era uma peça muito importante para nós. E o jogo foi 3-2. E depois do jogo, toda a imprensa brasileira falando bem do clube, falando bem do nosso time, que quase surpreendeu o São Paulo. E se a gente vencesse o São Paulo, para mim ia ser uma grande conquista, porque eu defendendo um time árabe, vencendo um time brasileiro, ia entrar para a história com certeza. هو قائد النمور وقلت بأن هذا سبب طبعا ما حصل في مباراة الهلال وكرة بالراس والهدف 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 والهدف. الله يا منتشري، الله يا منتشري، الله يا منتشري. 3-2 3-2. نعم الأمل يعود، لو تصل إلى 3-2 وصلت وعلينا الآن أن نشاهد أمتع 23 دقيقة. الاتحاد سيهاجم. هل هي طريقة جديدة بإنهاء المباراة؟ نعم، أخذ الكرة من اللاعبين، أطلق صافرته الأنصار.
واعلن وصول ساو باولو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس الى المباراه. Eu acho que todo clube ele tem o seu algo diferente, né? Acho que todo clube ele tem as suas características, as suas raízes, a sua história, né? Todo mundo me pergunta no Brasil para que time que eu torço sempre. E eu sempre falo que quando você é pequenininho, você acaba torcendo por um clube que às vezes o teu pai, alguém da tua família influencia. Quando você vira jogador, você acaba conhecendo os bastidores e acaba se decepcionando, você acaba torcendo aí pelos clubes que você jogou bem e tem carinho pela torcida e a torcida tem carinho por ti. Então lá no Brasil eu tenho esse carinho com o Curitiba e com o Grêmio e aqui com certeza o Al-Ittihad, né? Que ela é muito mais forte ainda. O que eu acho que a torcida tem de especial aqui é a questão de não desistir nunca durante um jogo. Vou dar um exemplo. O último jogo, o Al-Ittihad estava perdendo. Quando levou o gol, a torcida estava cantando mais ainda, aplaudindo o time, levantando o time para poder, dentro de campo, ter confiança. Isso é uma particularidade, é uma coisa que poucos clubes têm. E o Al-Ittihad tem essa confiança por parte do torcedor. Então, tomara que nunca perca isso, porque é uma identificação muito grande que tem e o carinho especial, como eles cantam as músicas, como eles vibram, para mim é diferente das demais. Foi, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, outubro de 2007. Eu estava no Grêmio e aí houve um contato para retornar. E como eu tinha falado antes, eu tinha dado minha palavra para o presidente Mansur que caso necessitasse um dia, se o clube quisesse, eu voltaria. O que ele pediu para mim fazer? Assinar um contrato que eu não pudesse jogar em nenhum outro clube da Arábia Saudita. E isso para mim não importava. A minha história estava feita nesse clube aqui, eu não teria vontade de jogar em outro clube aqui não. E eu acabei voltando daí em dezembro, eu acabei voltando para cá, para poder jogar a parte final do campeonato e uma parte da Copa da Ásia também. Foi um período um pouquinho dentro do campo, foi um período um pouquinho mais difícil para mim, porque a gente precisa se readaptar novamente e tudo mais no sentido de campo, não de cultura, mas não foi da melhor forma possível. Quando eu tenho tempo, eu consigo assistir alguns jogos. Está passando na TV brasileira os principais jogos da rodada. Quando o Ittihad passa, eu consigo assistir. E quando não está passando na TV, passa no YouTube. E quando eu tenho esse tempo, com certeza eu assisto, né? Às vezes até posto nas redes sociais lá que eu estou assistindo e torcendo, porque hoje essa questão da tecnologia, da internet, ela aproxima tudo. E eu aproveito isso para assistir sempre os jogos. Eu não tinha problema com comida, porque eu geralmente me alimentava mais em casa, né? O mercado aqui tem tudo, então eu não sentia falta de nada no Brasil. Os restaurantes também aqui tem de tudo, de todos os países. Então, quando se tinha vontade de comer uma massa italiana, se ia. Quando se tinha vontade de comer alguma comida chinesa, se ia, também não tinha problema. Agora, sobre a comida árabe, para mim, é muito importante falar isso, porque eu gosto muito da comida árabe, né? E aprendi a comer aqui. No Brasil, se tem a colônia árabe, ela é muito grande, né? Seja libanesa, seja saudita, seja... enfim, esse mundo árabe do Oriente lá é muito, muito forte mesmo. Então, os restaurantes lá são muito bons, mas não se compara aqui, é claro que não se compara aqui. Então, eu gostava de tudo que
a comida árabe pode nos dar. Mas o que eu mais gostava mesmo era o al-baik. O al-baik era uma delícia. This one is good, huh? It's good, Habibi. Have a seat, please. You know, it's incredible. Every time when I pass in the front of the al-baik, have people. Sometimes I think maybe the people living in the al-baik not possible because every time it's full. When I test first time, I know why the people come every day in the al-baik. It's good. It's a very nice place. The food, the atmosphere from is good. All good? This one was given to, for the members they want to support Ittihad in 19s, okay? So this one very, very old. Yeah. Yes, so I have the Maybe you first. yeah. So I want to take a picture with you, if you don't mind. It's okay, you can. No. صورنا أحسن. ما بلوم الناس عليها يعني. شوف فيو. Salam alaikum. Thank you for everything. I think this game against Chambuk, and second leg in Korea. You know, this game I talked about the penalty, the Osama, another goal he scored the second goal. The players come to me and speak. Osama go to play in the winger right. I say the winger right, but who is defending the back right? And Montesquieu Herda said, "Leave it first." This is good. No, you give it to confidence. You give it to more power to player. I think this golden generation have this personality. No, all the players have the personality, but all defenders is very nice guys. Monte, Herda, Osama, the goalkeeper Mabruk. Good personality. It's good, strong personality. Help too much us. And not only one captain, 4, 6. Yeah, sure. The Menafi when play in the midfield is like a prince. You know, he play very well. He defender. Don't speak bad things when you speak to him. Mohamed Al-Minur also. Marzoug. When he sided in the game is very, very good guy. Mohamed Amin. It's good generation. Hamza is the king. It's goal scorer. It's good team. Culo Farana. Have a seat, please. Halas. Ana. Alhamdulillah, halas. Other than the Asian Cups, what was the best moments for you in Ittihad? Eu acho que o que ficou para mim assim depois que eu fui embora assim foi a minha relação com as pessoas. Eu acho que eu tenho lembrança sempre lá no Brasil do Lukman, do Ali, das pessoas que trabalhavam na parte da massagem, dos preparadores físicos aqui do clube, dos jogadores. Essa turma toda, a gente sempre teve uma sintonia muito legal, uma sintonia muito próxima, né? Como é que eu vou te falar? Eu me entreguei de corpo e alma aqui. Acho que eles viam isso, sentiam isso, né? E eu sentia essa reciprocidade deles. Eu sentia isso de volta deles. Os jogos que você faz bonito, que você faz um gol, ele é marcante para você. Mas eu acho que vai muito mais além do que as 4 linhas, do que o futebol. Acho que ela vai a relação humana. E isso, eu consegui ter isso com essa turma toda, né? Então, como o presidente me tratava, os diretores, os Hamids me tratavam,
Isso aí é o que ficou para mim, por isso que eu guardo com muito carinho todo esse amor que eu tenho pelo Etihad, e com a torcida é a mesma coisa. Então acho que para mim ele transcende o futebol, é mais uma questão mais pessoal. E essa irmandade que eu tenho é o que fica no meu coração. Já é uma nova geração, né? Eu vejo essa nova geração tendo conhecimento da minha pessoa, tendo conhecimento dos nossos feitos. É lógico que os pais contam as histórias, tem os vídeos nas internets, no YouTube e tudo mais para eles assistirem, mas surpreende. A questão dos velhos torcedores do nosso tempo é normal, é comum, mas todo mundo sempre conta uma história sobre aquele jogo, todo mundo sempre fala algum aspecto daquela geração que realmente ficou na história do clube. E eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo. Volto a dizer que eu acho que foi uma geração realmente que Deus me abençoou de estar aqui nesse momento. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu sairia do Brasil, participaria novamente, porque foi realmente uma coisa extraordinária na minha vida. E falar para a torcida uma mensagem é nunca perder essa essência, nunca perder essa vibração que a torcida tem, estádio lotado, com as suas músicas, com o jeito que trata os jogadores, nunca deixe de cobrar, isso faz parte também da torcida que gosta do clube, exigir sempre dos atletas, mas essa essência que o torcedor do Al Ittihad tem, que é sempre estar apoiando, sempre estar cantando e vibrando, é uma coisa linda, uma coisa magnífica, por isso que eu tenho sempre levado nas minhas brincadeiras a cantar as músicas e demonstrar meu carinho, porque realmente é uma coisa fora do comum. Deixar aqui meu grande beijo, um grande abraço, um salam aleikum a todos os Ittihad fãs. Thank you. Thank you so much. Mashallah, Kulo Habibi, mashallah.